Em português. Senhoras e senhores, ministras, ministros, presidentes de bancos centrais e líderes de organizações internacionais. Muito obrigado por suas contribuições para a excelente sessão de ontem à noite sobre finanças sustentáveis. Hoje trataremos de como mobilizar recursos, em especial do papel dos bancos multilaterais e do fortalecimento da arquitetura financeira internacional. Em 2015, os países se comprometeram a alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a limitar o aumento da temperatura em relação aos níveis pré-industriais. A missão 1.5 reconhece que precisamos ir além e de forma urgente. No entanto, a meio caminho da implementação da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, mais da metade das suas metas apresentam progresso fraco ou insuficiente, enquanto quase um terço delas estão estagnadas ou retrocedendo. Cerca de 700 milhões de pessoas vivem em extrema pobreza e o número de pessoas afetadas pela fome aumentou em 200 milhões em menos de uma década. Essa situação pode se agravar ainda mais sem financiamento adequado para o desenvolvimento e para o enfrentamento dos desafios climáticos. Os bancos multilaterais de desenvolvimento têm um papel crucial na construção de um mundo mais justo e sustentável. Além de oferecer financiamento anticíclico, alavancar recursos e mitigar riscos, eles também contribuem com conhecimento e experiência para soluções inovadoras. Para impulsionar o desenvolvimento transformador, no entanto, os bancos multilaterais de desenvolvimento precisam intensificar seus esforços e trabalhar juntos de forma eficaz e em escala. Os bancos têm avançado nesse sentido por meio de iniciativas como otimização de balanços, garantias inovadoras de portfólio e soluções de capital híbrido. Também a colaboração entre essas instituições se fortalece por meio do grupo de presidentes dos bancos multilaterais de desenvolvimento. O 80º aniversário das instituições de Bretton Woods e a cúpula do futuro das Nações Unidas nos chamam a intensificar os esforços para que os bancos multilaterais sejam atores-chave de arquitetura financeira do século XXI. Isso implica reformular as estruturas de governança para ampliar a representatividade dos países em desenvolvimento, implementar modelos operacionais que facilitem o acesso ao financiamento, aumentar a capacidade de financiamento e conceber ferramentas de avaliação para maximizar o impacto de desenvolvimento. No centro desses esforços está a necessidade de garantir que o apoio dos bancos multilaterais seja orientado pelas prioridades nacionais de desenvolvimento, proporcionando benefícios tangíveis aos países beneficiários. A reforma de governança global é uma prioridade da presidência brasileira do G20, com base no trabalho das presidências anteriores. Estamos formulando de maneira inclusiva e colaborativa um roteiro do G20 para promover bancos multilaterais melhores, maiores e mais eficazes. Para alcançar essa agenda ambiciosa, a presidência do G20 criou sessões dedicadas dentro do grupo de trabalho sobre reforma da arquitetura financeira e fortaleceu a colaboração dos bancos multilaterais por meio do grupo que reúne os seus presidentes. Nesse contexto, gostaria de destacar a nota conjunta da presidência do G20 e dos co-chairs do Grupo de Trabalho do G20 sobre reforma da arquitetura financeira internacional acerca do caminho que os bancos multilaterais de desenvolvimento devem percorrer para que se tornem melhores, maiores e mais eficazes. Gostaria também de agradecer a importante contribuição dos próprios bancos e do Grupo de Presidentes, em particular através do seu documento de ponto de vista, Viewpoint, que traz contribuições instrumentais para a iniciativa. O roteiro do G20 para bancos multilaterais de desenvolvimento será submetido para aprovação dos ministros de Finanças e presidentes dos bancos centrais na sua 4ª reunião em outubro, após deliberação com os membros do grupo, os bancos multilaterais e os grupos de engajamento do G20. Também levaremos essa proposta a fórum-chave, que discutem a reforma da governança global Common Finance in Common. Entre os componentes centrais do roteiro do G20 está o incentivo a compromissos ambiciosos para a reposição do capital e a expansão das janelas concessionais dos bancos multilaterais. Além disso, estamos avançando nas discussões sobre o aumento geral de capital e a possível criação de um mecanismo de revisão das necessidades de capital dessas instituições. Avançar na adequação do capital e na otimização do balanço patrimonial dos bancos compõe outro componente-chave do roteiro do G20. Iniciada sob a presidência italiana e continuada sob a liderança da Indonésia e da Índia, a reforma da estrutura da adequação de capital já produziu resultados impressionantes em termos de capacidade adicional de empréstimo. Ao mesmo tempo, é fundamental preservar a solidez dessas instituições
e sua capacidade de financiar o desenvolvimento. Nesse sentido, aprecio a nota do G20 sobre a canalização dos direitos especiais de saque para os bancos multilaterais a continuarem seus esforços e convido os membros do G20 a continuarem seus esforços para estudar e considerar esse mecanismo como um instrumento potencial para alavancar significativamente a capacidade de financiamento. A implementação da estrutura de adequação de capital e os instrumentos de financiamento inovadores que surgiram nos últimos anos têm influência sobre os indicadores e análises de risco realizadas pela Agência de Classificação de Crédito. É crucial que o G20 incentive discussões sobre o papel dessas agências, incluindo considerações sobre a avaliação de risco dos bancos e de que modo novas propostas, tais como Callable Capital, capital híbrido e garantias de portfólio, podem ser mais bem refletidas em suas metodologias. A presidência do G20 permanece atenta às medidas destinadas a criar uma arquitetura para os bancos multilaterais mobilizarem capital privado e atraírem investimentos privados. Nesse sentido, acolho com satisfação as experiências inovadoras dos bancos nesse campo, como o apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento e do Banco Mundial ao EcoInvest Brasil e ao Plano de Transformação Ecológica do meu país, bem como o lançamento da nova plataforma de garantia de portfólio do Banco Mundial. Para concluir, à medida que buscamos cumprir o mandato de nossos líderes para tornar os bancos multilaterais melhores, maiores e mais eficazes, cabe aos países do G20 se unir e liderar os esforços de reforma da arquitetura financeira internacional. Isso requer avançar nossas propostas conjuntas nas instâncias pertinentes, garantindo que o roteiro do G20 se traduza em decisões nos conselhos dos bancos multilaterais. Com a representação expressiva dos membros do G20 nessas instâncias, estou certo de que o nosso compromisso coletivo abrirá caminho para o desenvolvimento sustentável e a prosperidade em escala global. Muito obrigado. Passo a palavra para a Tatiana Rosito para coordenar os trabalhos.